Talvez você não esteja confusa, e sim apenas ignorando algo que você já sabe. Depois de anos seguindo o caminho que os outros queriam pra minha vida, por pressão, por comodismo, por nem entender como que era a vida e o que eu queria pra mim, eu acabei ficando no limbo em que a sociedade fica geralmente, que é precisando disso, da validação dos outros, de ser aceito e apagando o que é essencial na vida de cada um. Uma coisa que todo mundo tem e é uma coisa única, que só você sabe como você se sente porque ela é sua. E o nome dessa coisa é intuição. E ao longo dos anos eu venho aprendendo, né? Porque eu acho que quando você dá algo como aprendido, na verdade você não aprendeu. Venho aprendendo sobre intuição e hoje eu venho dizer muito sobre como seguir a sua intuição vai te fazer chegar cada vez mais aonde você deseja e realmente viver uma vida feliz, porque eu não me sentia feliz até o momento em que eu aprendi a escutá-la. Olá, bem-vindos mais uma vez. No episódio de hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre intuição. Seguir a intuição. O que é intuição pra mim? Hoje eu entendo muito que intuição é algo diferente de paranoia. Paranoia é aquele medo, aquela incerteza e às vezes algo que nem faz sentido, mas que você alimenta por questões de sentimentos ruins, porque o ser humano é assim. Ele tem essa tendência de ficar pensando muito e diante dos pensamentos que tem pensamentos positivos, mas tem pensamentos negativos. E dentro desses pensamentos negativos é onde se encaixa a paranoia. Agora já a intuição é algo que te deixa assim desconfortável, é algo que te tira, né, do comodismo, que tira da sua zona de conforto, mas é aquilo que te dá um frio na barriga de, meu Deus, que lindo que vai ser se eu segui-la, se eu realmente colocar ela em prática, pra eu ver aonde essa intuição tá me levando. E é algo que hoje em dia eu falo que eu sigo muito a minha intuição, porque ela vem me sussurrar e ela vai sussurrar pra você. Não o tempo todo, mas principalmente eu sinto que ela sussurrava pra mim. E por que eu falo sussurrar? Porque quando você sente ela, você sabe que aquilo é o certo pra você. E há muitos anos atrás eu sinto que eu não deixava a minha intuição me levar. Há lugares que hoje eu vejo que, meu Deus, por que não ter ouvido antes? E eu acredito que a intuição nunca nos deixa, mas eu sei que ela também não vai ficar toda hora te dizendo qual que é o caminho. Mas de certa maneira, quando você não tá no caminho, você sente, porque ela te fala, não é esse o caminho. Não é esse o caminho, você sabe que não é esse o caminho. Você sabe que não tem nada a ver isso com você. Eu sei muito bem que era isso que ela me falava, porque eu antes vivia para agradar os outros, para ser perfeita e validada pelos outros. Principalmente pelos mais conhecidos, obviamente, mas a sociedade em si faz com que a gente, às vezes, ou na grande maioria das vezes, se encaixe em um padrão de vida, de status, de tudo, até de emprego. Ela decide meio que por você, baseado no que é certo para sua vida. E quem disse que vida tem certo e errado? E para mim, a intuição é muito isso. É a essência de cada um. Aquilo que faz vibrar o seu coração, aquilo que você é apaixonado por. Porque a intuição te leva para isso. Para um lugar desconhecido, para momentos desconhecidos, né? O futuro, mas que você sabe que vai fazer muito mais sentido com você. Tem ressonância com aquilo que você é, com seus valores, com aquilo que faz sentido para você. E eu sinto que a intuição, ela, nesse momento, ela até gritava pra mim. Ela até falava, você sabe que não faz sentido. Que não faz sentido você tá aí, vivendo isso. E por várias vezes eu pensei muito. Chegou um momento na minha vida que eu pensei, não, se a vida é isso, realmente não faz sentido. Se a vida é isso aqui, então não faz sentido. E quando você se sente assim, é quando você não tá em equilíbrio, quando você não tá ressoante com a pessoa que você é, com aquilo que você quer ser também. Porque a vida é sobre uma jornada inteira de progresso baseado naquilo que você deseja pra si. E a intuição tem papel fundamental nisso. Siga a sua intuição, ela vai te trazer desconforto. Porque você não vai ficar sem fazer nada. Muito pelo contrário, você vai ter que ter mais responsabilidade pela sua vida, pelas suas questões. Mas saiba que você tá tomando as decisões da sua vida. Isso é muito bom. Você acha que você tem gostos específicos, vontades específicas à toa? Pare de alimentar uma vida que não faz sentido pra você.
Eu acho que a partir do momento que a gente segue nossa intuição, não é que as coisas vão ser mágicas a partir daí, é que segui-la é quando você parou de precisar da validação das outras pessoas. Quando você parou de querer viver pelas outras pessoas. E isso é muito bonito, né? Uma coisa que a intuição me deixou clara é que enquanto eu vivo aquilo que realmente eu gosto, os dias me preenchem mais emocionalmente. A vida me soa mais bonita. E às vezes a gente quer muito se encaixar. A gente quer pertencer. Mas acho que no momento em que a gente pertence a algo que não é nosso, que não condiz com aquilo que a gente tenta se encaixar, mas dói. E eu acho que a intuição tem tudo a ver com liberdade, que é algo que pra mim ressoa muito, me deixa muito feliz, é saber que eu tenho essa alma livre, de poder viver aquilo que faz sentido pra mim. E agora eu quero dizer pra vocês mais como fazer isso na sua vida, no seu dia a dia, na prática. Usar a intuição de forma prática. Primeiro passo que eu acho importante é você perceber o que é a sua intuição. Porque eu sei, muitas das vezes, quando a gente tá infeliz nos nossos relacionamentos, ou no nosso emprego, ou com a maneira que a gente vive a nossa vida, independente de qual área, a gente acaba tendo vários pensamentos. E às vezes você acha que a sua intuição te diz pra você, meu Deus, larga tudo agora e vai morar no meio do mato. E às vezes não é, entende? Então, primeiro, identifique o que realmente é a sua intuição. Quando é ela que tá falando com você. Geralmente, como eu disse pra você, ela te dá um desconforto. Ela não é uma coisa que vai sussurrar e vai falar, nossa, olha aqui, que confortável, que lugar maravilhoso que você vai ficar. Eu sinto que a intuição, sempre quando eu tenho uma intuição que ela quer me levar pra algum lugar, é pra um lugar melhor pra mim. Sempre é pra um lugar melhor. Mas, diante disso, ela mostra, olha, você vai ter que fazer mais isso, você tem que fazer mais daquilo, pra você conseguir, diante daquilo que você quer, escolher. E é importante dar crédito pra essa intuição, realmente levá-la a sério. Não deixar que aquilo que você intui como certo pra sua vida, se deixe levar pelo tempo. E eu sinto que a intuição, ela deixa marcas. Que é no momento que você não faz aquilo que faz sentido com você começa a se angustiar, a ficar mais triste. A intuição, ela vem de um lugar de desconforto pra te acordar pra aquilo que realmente faz sentido pra você. E quando eu falo intuição, não é só intuição para o trabalho, né? Porque a gente vê muito a nossa vida no lugar de, meu Deus, se eu estou bem no trabalho, eu estou maravilhosamente bem em todos os campos da minha vida, porque a nossa vida não é só trabalho. O trabalho é parte da nossa vida. E é importante ressaltar isso. A intuição também serve pra te apontar, meu Deus, esse relacionamento aqui, olha, não tá dando mais certo. Não faz sentido, você sabe que não tem como seguir em frente, vocês não têm mais nada a ver. Porque a intuição, ela chama. Ela não te diz exatamente que caminho, mas ela tenta te mostrar que se você, olha, vai um pouquinho mais pra esquerda e começa a caminhar. E aí, quando você caminha, você vê, realmente faz sentido. Então, dê mais créditos à sua intuição. De forma prática, analise. Quando alguém te diz alguma coisa, quando você faz alguma coisa no seu dia a dia, o que você sente? Porque a sua intuição, ela mostra pra você que seus gostos, aquilo que faz sentido com você, é aquilo que deve ser seguido, porque na vida não tem certo e errado. Tem o certo e errado baseado nas experiências das pessoas que você convive, daquilo que a sociedade propõe como certo, mas sinceramente a sociedade tá cheia de tabu, cheio do que é bom, o que não é, sendo que a maioria das pessoas que estão regendo e tentando mandar na sua vida não vão viver a sua vida por você. Então não é melhor você seguir sua intuição e decidir aquilo que faz sentido, aquilo que ressoa com você? E outra coisa que é importante ver na prática sobre a intuição é muito sobre o que eu falei sobre como você se sente. É importante você sentir no agora, como você se sente com isso, fazendo isso no agora, e é importante você se imaginar no futuro. Eu me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Claro que a gente pode mudar de prioridade de todas as coisas. Eu, sinceramente, na minha vida, eu vejo que quanto mais mutável a gente é pra viver, melhor a gente vive a vida, porque a mudança sempre vai acompanhar a gente em várias fases da nossa vida, porque viver tá mudando sempre. Mas o que eu quero dizer é que perceba, você se vê vivendo essa vida, você se vê tendo esses hábitos, estando com essa pessoa, trabalhando nessa área. Se você se vê fazendo essas coisas por você, não pelos outros, então siga a sua intuição, porque fora isso é balela. Não adianta você querer seguir um protocolo de como é a vida, porque todo mundo tá vivendo a vida pela primeira vez. Eles podem ter o viés de expectativas e escolhas baseados no que eles acham certo pra você, mas baseado na vida deles. É certo pra você, deu certo, ok,
Mas pra mim não quero isso. Você não precisa seguir o que os seus pais escolheram pra você. Você não precisa seguir o que os seus amigos escolheram pra você. Você não precisa ficar nesse relacionamento achando que ele é o homem e a mulher da sua vida. Se a sua intuição te fala que não faz sentido estar naquele lugar, estar naquele ambiente, viver aquilo, eu acho que tá na hora de ouvi-la. Além de tudo isso, eu gostaria de falar sobre a intuição como um lugar que me trouxe muita paz mental, de que hoje eu vivo uma vida mais feliz, mesmo não chegando ainda no lugar que eu gostaria de estar em várias áreas da minha vida, porque eu acho que a jornada é isso. E acho que quando a intuição, ela não te mostra exatamente como você deve viver o caminho, o que vai acontecer no caminho, ela só te fala, é esse o caminho, vai. E é lindo porque você vai vivendo e vai entendendo que, assim como tudo na vida, vão ter dias bons e ruins, mas quando você vive a sua vida, segue sua intuição, tudo fica mais leve, tudo começa a fazer mais sentido. Até porque eu prego muito que sentido e propósito você cria pra sua vida, você escolhe baseado com aquilo que traz mais felicidade pra você. Quando eu não seguia minha intuição, eu me colocava em lugares, eu vivia situações extremamente tóxicas pra mim, e mesmo eu intuitivamente sabendo que não fazia sentido, eu continuava lá. Por pressão da sociedade, por medo de ficar sozinha, medo da rejeição, o que no final das contas não adiantava de muito, porque eu me sentia rejeitada e desvalorizada mesmo assim. Com isso, ao longo do tempo, eu percebi que a minha intuição não só estava me dizendo que aquele era o caminho certo, como também me mostrava que ficar naqueles lugares, naquelas situações, me anulavam muito. Eu não estava tendo nenhum benefício em me esconder dessa forma e não ser eu mesma, porque eu ainda me sentia desvalorizada, eu me sentia infeliz, eu ainda me sentia rejeitada, eu ainda me sentia mal comigo mesma por viver uma vida que não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com os outros, tinha a ver com aquilo que os outros esperavam de mim. E eu tive que aprender que se as pessoas te amam pelo aquilo que elas esperam de você, das expectativas delas sobre você, ou sobre as expectativas que elas mesmas queriam ser e jogam em você. Enfim, existe N possibilidades, mas nenhuma é saudável. Então, na verdade, você não tá dando nem a chance delas te conhecerem de verdade e te amarem por quem você realmente é. O amor próprio tá aqui e fazer isso com a sua vida tá no completo oposto. Isso daí só mostra o como você não se ama o suficiente, o como você precisa se esconder até de você mesmo e, na verdade, você nem assim vai conseguir agradar. Nem assim você vai conseguir deixar totalmente os outros felizes. E aí você ainda tá se fazendo infeliz. Então isso é praticamente doentio. E eu sinto que também por ignorância, ou até melhorando um pouco inocência da minha parte de não entender o que eu queria, o que faz sentido porque esperam da gente que com 17, 18 anos a gente saiba exatamente o que a gente quer, que a gente vai fazer isso, que a gente vai seguir isso, e não tem idade certa. Eu acho que é uma questão mais de mentalidade. Por isso que é importante você se conhecer ao longo desse tempo. É importante você saber como trabalhar sua intuição desde sempre, para que você entenda o que faz sentido com a sua vida. Como eu disse, pode mudar as suas escolhas, mas aí você que tá escolhendo desde sempre, porque você que é o dono das suas decisões, sempre foi você. Agora, quando você se mascara pra viver uma vida que você não tá sendo você realmente, as coisas só pioram, porque se você não é você, então quem é você? Porque já é difícil a gente descobrir quem é a gente sendo a gente. Imagina quando você tenta se encaixar e muitas vezes tenta se diminuir. Porque eu sinto que pessoas, infelizmente, querem controlar pessoas. Agora, quando você é o dono de si, como o lindo nome do meu podcast, quando você é dona de si e quando as outras pessoas não têm mais controle, aí a sua intuição começa a ser mais aflorada, quando você consegue enxergar com seus próprios olhos, quando você aceita que independente do que os outros pensem sobre você, que mesmo que as pessoas tenham expectativas sobre você, é sobre o viés da vida dela, é sobre aquilo que ela deseja. Nem todos os cenários da nossa vida vão ser hiper perfeitos. Então aquilo que a gente pode controlar, entre aspas, aquilo que a gente pode decidir, que a gente que decida, que a gente que seja feliz com aquilo que a gente escolheu. É legal ser amado, né? É legal ser validado, é legal ser visto. Mas acho que mais legal ainda é você ser visto, ser amado por quem você é. E eu acho que a intuição, ela faz exatamente esse papel na nossa vida. Ela mostra os caminhos e a gente vai caminhando e vai encontrando as pessoas, e vai encontrando os lugares, e vai encontrando as circunstâncias que ressoam com a gente, que fazem a gente se sentir mais feliz. Mesmo que a vida não seja perfeita, quando você consegue escolher por você, como eu disse, ela se torna mais leve, ela se torna mais feliz. E foi isso que eu fiz ao longo desses anos da minha vida. Pouco a pouco, eu fui escolhendo os lugares que faziam sentido comigo, as pessoas, os ambientes, em todas as áreas da minha vida.
E como eu me sinto mais feliz. Não necessariamente todos os dias, porque eu sei que a vida tem desafios, mas como aprender a seguir minha intuição foi tão importante na minha jornada. E eu espero que você consiga escutar ela mais vezes, que você consiga ser uma amiga dela e conversar. Olha, então é isso que a gente vai fazer. Coragem. A vida exige coragem da gente. Sempre vai exigir. E eu acho tão lindo nós sermos únicos. Mesmo que tenha pessoas parecidas conosco, nós somos únicos porque nossa jornada é única. Nossas experiências são únicas. A forma que pensamos, o jeito que amamos, o jeito que trazemos aquilo que somos pro mundo. E eu sei que eu passei por muita catarse, muitas transformações. E por isso eu posso dizer com convicção que a sua intuição é incrível e ela vai te levar para lugares extraordinários. Se você for capaz de ouvi-la, se você for capaz de criar esse espaço, de não querer ser tudo aquilo que esperam de você e começar a querer ser mais do que você quer ser de você. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, deixe o seu like, se inscreve no canal pra ter mais conteúdos como esse. E pra quem tá me ouvindo no Spotify, avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. E também segue o podcast porque é muito importante pra mim. E também te convido a ver minha carinha no YouTube. Até a próxima conversa, tá bom?